Evangelho, quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje memória de Santa Teresa de Ávila, Virgem e Doutora da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santa Teresa de Ávila, Virgem Doutora da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de ouvirmos o 11º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje Jesus fala de uma maneira tão direta aos fariseus e mestres da lei, advertindo-os sobre a forma como vivem os preceitos do Senhor, a forma como agem na hora de praticar os preceitos de Deus. Podemos recordar a palavra que o Senhor nos disse: a verdade vos libertará. Jesus fala de uma maneira direta e intensa aos fariseus e aos mestres da lei, nesse texto do Evangelho de hoje, deixando claro o quanto Deus deseja que as suas obras sejam boas. A advertência de Jesus é um chamado à conversão, para que deixem uma conduta ou para que deixem um modo de ser que se descompromete com a continuidade. Como assim, Padre Fábio? Já havia se tornado ordinário que, agindo na vida, se comportassem desse modo. Ou seja, que a postura do cotidiano fosse uma postura onde a vida não seguisse exatamente o ensinamento, mas se aproximasse de alguma forma do ensinamento sem trazê-lo para a experiência pessoal. Eles observam o que a lei diz, mas não guardam no coração uma prática que transforma o modo de ser, permitindo que hajam conforme seja agradável a Deus. Ao longo da história, em muitos momentos, o Senhor chamou seus filhos para que, diante da vida religiosa e consagrada, pudessem viver a experiência que Jesus hoje propõe aos fariseus e mestres da lei. As palavras de Jesus são um chamado à mudança.
a um comprometimento de amor, a ser diferente daquilo que são, a mudarem a postura e a forma como vivem a experiência de comunhão com Deus e de zelo pela sua palavra, pelo seu ensinamento, pela vida que vem do Senhor. E desse modo, nós temos hoje um testemunho incomparável de Teresa de Ávila. Filha de uma família espanhola, filha de uma família nobre, Teresa era bela e inteligente. Foi uma mulher que lutou contra as suas contradições interiores e contra aquelas mentiras e hipocrisias que podem acontecer em uma vida espiritual que aos poucos se torna vazia. Assim como Jesus adverte hoje aos fariseus, Teresa vive o caminho de colocar em prática o que era necessário para que o ai de vós declarado por Jesus não se cumprisse em sua vida. Santa Teresa, ao longo da história cristã, ocupa um lugar especial dentro da mística. É considerada uma das grandes mestras de espiritualidade da história da Igreja e é a grande reformadora do Carmelo. Nasceu na cidade de Ávila, no dia 28 de março de 1515. Depois da morte do irmão mais velho, em 1524, numa batalha, e da perda de sua mãe, ela foi estudar no mosteiro das Irmãs Agostinianas de Nossa Senhora das Graças, onde passou por uma primeira crise existencial. Ali ela adoeceu gravemente e voltou para a casa dos pais e terminou por assistir a partida de seu irmão Rodrigo para as colônias espanholas da América. Em 1536, ela vai viver sua grande crise espiritual. E ali, nessa sua grande crise existencial, e ali vive um momento de decisão e, atraída pelo Senhor, vai para o mosteiro das Carmelitas da Encarnação, na cidade de Ávila, apesar de seu pai não ter permitido. Então Teresa fugiu, foi fugindo de casa, que veio a ser acolhida pelas monjas, e no dia 3 de novembro de 1537, ou seja, um ano depois, ela professou seus votos. Dentro do mosteiro, ela mais uma vez adoece, e desta vez mais grave ainda. Foi preparado o seu funeral durante esse terrível momento de adoecimento, mas inexplicavelmente acabou por recuperar a saúde. Durante sua convalescência foram-lhe aliviados os compromissos da clausura, podendo receber visitas, e como tinha um caráter alegre, amante da música, da poesia, da leitura, da escrita, acabou por criar amizades muito fortes com diversas pessoas no mundo da arte. No entanto, percebeu-se que essas relações terminavam por distrair a sua principal tarefa, e sucedeu assim a descoberta do tempo da sua chamada segunda conversão. O momento decisivo deu-se um dia no oratório. Fixou-se de repente numa imagem de Jesus atado à coluna da flagelação, tão chegado e tão devoto, que ao olhar para ela, eu toda me perturbei, vendo-o assim, escreve Teresa, porque apresentava o que sofreu por nós, de maneira plácida e com grande serenidade em seus olhos. Teresa, então, diante da contemplação dessa imagem, da percepção, da entrega de amor,
silenciosa e tão generosa de Jesus, lançou-se a seus pés e escreve ela, foi com grande derramamento de lágrimas, suplicando-lhe que me fortalecesse logo de uma vez para sempre, a fim de que não me confundisse mais na hora de amá-lo e de escolhê-lo para mim. As visões e êxtases representam um capítulo mais misterioso e interessante na vida de Teresa de Ávila. Deus naquele dia ouviu suas preces e lhe concedeu uma forte conversão. A pedido do seu bispo, Teresa vai escrever a autobiografia. Num dos textos descreveu as manifestações divinas, visuais e auditivas que o Senhor lhe deu. A essas manifestações correspondeu um grande crescimento espiritual descrito nos livros. Mas nem todos a compreendiam, e por conta de todas as experiências que o Senhor lhe permitia ter, foi considerada vítima de ilusão do demônio. O jesuíta Francisco Borgia, mais tarde São Francisco Borgia, foi enviado juntamente com um frei franciscano chamado Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, para ajudarem ela. E foi convivendo com esses dois santos homens que Teresa vai finalmente ser defendida diante de seus acusadores, como tendo suas palavras e suas experiências legitimamente reconhecidas como vindo de Deus e como graças extraordinárias do céu. Devido à sua desorganização interna, digamos assim, Teresa teve a intuição, promovida pelo próprio Deus, para reformar o Carmelo. Naquele momento, o Carmelo vivia um grande período de desordem espiritual. E o Senhor move o coração de Teresa para começar a reforma da ordem carmelitana. E assim, tendo em 1566 recebido a autorização do Superior Geral da Ordem para fundar vários mosteiros em todo o reino de Castela, incluindo 2 para os carmelitas descalços, para os homens. Em 1567, um ano depois, Teresa conhece o jovem frei São João da Cruz, um estudante em Salamanca, recém-ordenado sacerdote, que recebe o hábito dos carmelitas descalços e passa a acompanhar a fundadora da Reforma em suas viagens. Juntos, superaram vários acontecimentos dolorosos, entre os quais a divisão interna da ordem e até acusações de heresia. Apesar de todas essas situações difíceis, Teresa conseguiu que a ordem das carmelitas e dos carmelitas descalços fosse reformada. A chamada Teresa, a grande, pela sua grandeza de mulher, Teresa, sem a graça de Deus, é uma pobre mulher. Com a graça de Deus, uma graça. Em 1970, o Papa Paulo VI proclamou a doutora da Igreja, tal como Santa Catarina de Sena, pela sua profunda mística e espiritualidade, que iluminaram o caminhar da Igreja nos séculos em que viveram. Foram as 2 primeiras mulheres a quem se reconheceu esta qualidade por via dos méritos dos escritos doutrinários que elas deixaram. Muitas das obras de Teresa de Ávila continuam a ser lidas e a produzir abundantes frutos espirituais em todo o mundo e ao longo dos séculos, como, por exemplo, O Caminho de Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de Deus, Castelo Interior, O Livro da Vida. Incansável,
Apesar, como vimos, da sua fragilidade de saúde, 2 vezes esteve à beira da morte por causa de doença, Santa Teresa de Ávila faleceu em Alba de Tormes, em 1582, durante uma de suas viagens. Viveu um longo período. E foi o Papa Gregório XV que, no dia 12 de março de 1622, canonizou Teresa de Ávila. Peçamos a intercessão de Santa Teresa de Ávila e de toda a família carmelitana descalça nesse dia. Hoje também recordamos o dia do professor e rezamos pedindo a Deus que abençoe todos os nossos professores e docentes, livrando-os de todo mal, de todo perigo, e dando a eles a graça de serem homens e mulheres cheios de sabedoria e com bom conhecimento da vida para transmitir a seus estudantes o chamado e o caminho que os aproximam de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Santa Teresa de Ávila, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.